Ó, peraí, já entrou, já estão entrando. Já estão entrando. Deixa a chamada aqui. Ah, gente, bom, já estão chamando aqui. Bem-vindos todos a essa live de relacionamentos saudáveis, que é o que nós mais buscamos nessa vida, né? O relacionamento saudável, ele realmente, derruba a nossa vida ou impulsiona a nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora pelo Instagram, vocês que estão aqui comigo, né? No Zoom. Muito bom tá aqui com vocês. Essa live vai ser muito legal mesmo, vai ser muito bacana, porque é um tema que todos nós precisamos, né? Eu digo o seguinte, que a gente não vem com bula, né? A gente não vem com um manual de instrução, né, Sabrina, de como se relacionar em nada, nem com filhos, nem com pais, nem com marido, nem com namorado, nem com amigas. Então a gente vai, né, conseguindo, melhorando ou não, e muitas vezes a gente acaba, enfim, se dando até mal, né? Se as coisas não saem como a gente gostaria, mas existem formas de melhorar isso. É porque a gente estuda para tudo, né? E realmente, quando chega na hora, tem duas coisas que eu fico muito impressionada, que eu acho que as pessoas não estudam. É quando vão abrir algum negócio, alguma empresa. Muitas pessoas abrem as empresas, principalmente aqui no Brasil, em 10 anos, em menos de 10 anos, 85% delas não existem mais. Em 2 anos e meio, já um monte já vai embora, já acaba. E um monte já acaba, já vai minha mãe que quer assistir a live, aí bate na porta para eu colocar. Aí, e a mesma coisa eu acho que por exemplo, em relacionamentos, tanto familiares quanto com filhos, né, nós mães, como os amorosos, tá? Os relacionamentos amorosos, a gente também vai no tato, né? E isso não é bom. Então, na verdade, a gente não busca aprender sobre relacionamento. E a gente pode aprender sobre relacionamento. A gente pode aprender nos livros, em cursos, em palestras e, claro, na vivência, né? Mas principalmente através de autoconhecimento. Você tá aparecendo, Lúcia, tem que, inclusive, tô te ouvindo. Tá? Eu tô falando aqui, gente, porque eu tô com vocês aqui no Instagram e tem já algumas pessoas entrando aqui no Zoom, tá? Temos que lembrar que hoje é véspera de feriado, né? Então, não sei como é que vai ser, mas não tem problema, porque vai ficar gravado. Já várias pessoas já vieram me perguntar se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. É uma facilidade, né, Lúcia? É uma facilidade. E tá. Faz o seguinte, Lúcia, pega o seu microfonezinho aí que aparece, vê se você consegue ver e clica nele, que aí você emudece ele. Aí você pode conversar aí à vontade, que não vai atrapalhar em nada aqui. Não vai interferir, não é que atrapalha, você não atrapalha, vai interferir. Mas fica tranquilo, é só, se você também não conseguir ficar quietinho, tá bom, já. Tá, pronto, já conseguiu. Tá bom. Então, gente, eu acho assim, que tudo começa pelo autoconhecimento. Por mais que as pessoas tenham dificuldade, né? E os homens que me perdoem, mas é mais difícil para os homens trabalhar autoconhecimento do que para as mulheres. É mais difícil para os homens aceitarem, fazerem meia-culpa do que as mulheres. Nós até somos exageradas nisso, né? De sempre achar que nós somos a culpadas, né? É uma coisa louca, isso aí vem de ancestralidade, isso, que é uma coisa que a gente está vindo buscar, uma mudança aos poucos, né? E, bom, todos vocês que estão chegando aqui, bom, vamos começar, né? Isso tudo já é o começo, na verdade, né? Já começamos. Então, eu trouxe, como sempre, eu falo para vocês,
eu preparo a live, tá? Eu não chego aqui e fico, porque senão eu posso acabar pulando etapas importantes. Então eu sempre digo, quando eu faço uma palestra, tem os slides, né? Os slides servem como fio condutor, para a gente não pular nada, não esquecer de nada. Como aqui não tem slides, eu escrevo, anoto, entendeu? E vamos seguir, tá? Então, o mote dessa palestra, o tema é como construir relacionamentos saudáveis, tá? Porque relacionamentos existem, infelizmente a maioria não é saudável. Mas a gente tem forma de construir relacionamento saudável. Então vamos lá. O que é necessário para a gente construir relacionamentos saudáveis? Estou até no lugar errado aqui. Como é saudável, né? O que é um relacionamento saudável? Relacionamento saudável, né? Qual é o conceito de relacionamento saudável? Até escrevi. Um relacionamento saudável é baseado no respeito mútuo, na confiança, na comunicação aberta. Nós vamos ver tudo isso, tá? Na comunicação aberta, na igualdade, no apoio e na compreensão. É uma relação que promove o crescimento pessoal e respeita a individualidade de cada pessoa. Um monte de coisa, né? Então, aparentemente não é nem tão simples assim, mas também não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, vamos lá. Quais são as características de um relacionamento saudável? Primeiro, o respeito. Se não houver respeito, o resto tudo desanda, não tem como. E o que é o respeito, na verdade? É a consideração e a valorização das opiniões, dos sentimentos, dos desejos do outro, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes o outro não valoriza o sentimento, não valoriza a opinião. Ao contrário, às vezes debocha, às vezes brinca, né? Às vezes diminui o outro. Então, isso não é uma definição de um relacionamento saudável. Quando você considera e valoriza a opinião do outro, mesmo que a opinião seja diferente da sua. Ela não tem que ser igual. Ela não precisa ser igual, tá? Ela pode ser diferente. E mesmo assim você pode valorizar porque é a opinião da pessoa. E pode conversar e querer entender, mas por que você tem esse tipo de opinião? De onde você traz isso? Que a minha é tão diferente, tá? Então, os sentimentos, né? Muitas vezes o outro, esse sentimento aí é absurdo, eu não sentiria assim, eu não agiria assim, isso não me tocaria tanto assim. E é interessante isso, porque às vezes a gente pensa assim, é muito difícil se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, de repente, porque a vida é impressionante, né? Aquilo que você foi ali e não qualificou, desqualificou, provavelmente, em algum momento, você vai passar por algo parecido ou igual. E aí, você vai parar, se você for uma pessoa realmente preocupada com o outro, percebendo as nuances da vida, você vai parar e vai dizer, caramba, fulano passou por isso e eu não soube valorizar. E olha só o que eu tô sentindo. Agora eu entendo o que aconteceu com ele, com ela, com a criança, o que for, né? Então, eu acho que é isso. Isso é respeito. É quando, independente de você concordar ou não, você respeita, você ouve, você acolhe, tá? A outra característica de um relacionamento saudável é a confiança. A confiança é importantíssima, é a segurança no outro. Só que você não pode colocar essa confiança na mão do outro. Sabe por quê? Porque isso depende muito de você. Sabe? Se você, por exemplo, tem crenças que você trouxe da sua infância, se você teve na sua casa exemplos de relacionamento onde não havia confiança, onde havia traição, onde não havia onde havia... Porque a traição não precisa só ser com outra pessoa. A traição, por exemplo, é quando você esconde determinadas coisas, quando você esconde patrimônio, né? Quando você não abre nada da sua vida profissional e financeira. Então, isso é. Então, se você teve esses exemplos em casa, quando criança, provavelmente você vai crescer
e vai ter muita dificuldade em confiar. Muita dificuldade. Então, isso aí já vem de novo ao autoconhecimento. Você tem que quebrar, são crenças que limitam o seu relacionamento. São crenças que a gente chama de crenças limitantes. É uma coisa que a gente trabalha muito no coaching. Quem faz coaching comigo sabe disso. É derrubar as crenças limitantes, entender que aquilo é passado, não é mais aqui. Então a confiança, por isso que eu estou dizendo, a confiança não é só o outro se fazer confiável, isso é importante, mas é você também saber por que você não confia, por que você está sempre testando o tempo todo o outro, porque quem não confia testa o tempo todo o outro. E aí não há relacionamento que consiga ir em frente dessa forma, né? A comunicação, né, é uma característica de um relacionamento saudável, a capacidade de se expressar e ouvir abertamente, né? De realmente falar o que você sente, o que você acha, o que você acredita, ouvir o que o outro tem a dizer sobre isso sem se sentir ofendido, ofendida, entendendo que há as diferenças, né? Você ter essa liberdade de se expressar com o outro, isso é muito importante. Eu já tive relacionamento, há muitos anos atrás, eu tive um relacionamento que eu não conseguia me expressar, porque era muito difícil. A pessoa, ela agia de tal forma, ele, né, agia de tal forma que não abria espaço. Claro que o relacionamento não durou, né? Lógico, porque é muito difícil isso. Porque às vezes você se encanta por uma pessoa no primeiro momento, você se apaixona por vários motivos, né? Mas depois, com a convivência, aquilo pode crescer ou acabar, né? Porque na convivência que a pessoa vai mostrar quem a pessoa realmente é. E tem certas coisas que não tem como você conviver, não tem. Né? E a igualdade, né, que é a divisão justa das responsabilidades e do poder, isso é muito importante, né? Hoje a gente tem visto muito, tem uma coisa muito interessante. Eu sempre apoiei o seguinte, tem muitos casais que, quando eu vou falar de casais, né, quando se casam, eles fazem um acordo, que na hora parece o melhor acordo do mundo, né? Que é o seguinte, a mulher vai ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, e o marido vai trabalhar. E vai crescer profissionalmente, tá? E ela dá toda essa base, e é combinado isso para o cara crescer, desenvolver, e a mulher fica em casa. Muitas mulheres ficam em casa sem ter ajudante, sem ter empregada, sem ter uma doméstica, sem ter uma ajuda, realmente uma colaboradora, tá? No máximo que tem é uma pessoa, uma diarista, que vai de 15 em 15 dias, uma vez por mês, né? Ou tem até ajudante, mas ela que administra tudo. Ela que leva a criança para a escola, ela que pega a criança na escola, que leva para o inglês, que leva para o francês, que leva para a ginástica, que leva não sei o quê. E é um acordo que eles fizeram, tá? Os dois aceitaram isso. Só que, às vezes, o casamento, e muitas vezes, não dá certo. As coisas não acontecem como se estava esperando. E aí, vai chegar um ponto do divórcio, da separação. E aí, o que acontece nesse momento? Geralmente, o homem não reconhece mais nada. Infelizmente, essa é a verdade. Eles não reconhecem, com raras exceções, como é que foi um acordo. O que a mulher deixou de fazer. Ela aceitou, mas foi um acordo. Né? Então, um acordo que ela cumpriu, e quando chegar na hora de uma separação, ele não cumpre. Né? Hoje, os juízes veem de forma, muitos juízes hoje estão vendo de forma diferente. Quando chega na hora da separação, que a mulher está com 50 e poucos anos, e nunca trabalhou, quando ela diz que ela nunca trabalhou, está na cara que foi um acordo. O juiz já diz, aí é muito interessante, porque o homem pergunta, eu vou ter que dar por quanto tempo pensão? E o juiz diz, para a vida toda. Porque como que essa mulher vai voltar para o mercado de trabalho? Nunca mais, não tem condição. Hoje em dia que é tudo muito rápido, não tem mais condição. Né? Então, qual é o ideal isso? Realmente se vai fazer um acordo, é um acordo mesmo, reconhecido, que ele vai ter que arcar com muita coisa depois que se não der certo o casamento, né?
Agora, o ideal mesmo, vamos dizer, não é isso, né? O ideal hoje em dia é que realmente, eu acho, é que a mulher tenha pelo menos para ela, né? Um dinheiro para ela. Esse é o ideal, a meu ver, para um relacionamento. Porque, de qualquer forma, como o homem não reconhece o trabalho da mulher em casa, né? Só se um dia ele ficar lá, né? A mulher adoecer e ele não tiver, ninguém tiver que ficar lá. Então, como ele tem dificuldade de reconhecer, ele não reconhece o esforço dela. Ele fala, minha mulher não trabalha. Eles falam isso, né? O que sua mulher faz? Não, minha mulher não trabalha. Como não trabalha? Trabalha pra caramba, uma responsabilidade enorme. E a própria mulher, muitas vezes, o que você faz? Ah, eu não trabalho. Não, como não trabalha? Sabe, eu cuido da casa, entendeu? Mas é o ideal para que ela se sinta numa relação com mais poder, é que realmente ela tenha o trabalho dela. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal realmente. Mas muitas vezes o marido... Gente, eu sei que talvez... Mas isso é uma realidade. O marido vai de tal forma colocando as coisas que ela acaba cedendo, né? E ficando em casa. Mas enfim... De qualquer forma, é para se pensar sobre isso, sabe? Nos riscos que isso corre para os dois lados. Do homem ter que arcar para a vida inteira uma pensão para a mulher, e não é uma pensão qualquer, porque ele tem que manter o padrão dela quando eram juntos. Então, se ele tiver dinheiro, ele vai precisar manter, tá, o padrão dela. Ou ela vai ter muita dificuldade na vida, né? Então... a divisão justa das responsabilidades e do poder, o apoio, né, estar presente, oferecer ajuda quando necessário. Gente, não tem nada melhor do que tanto o homem se sentir apoiado pela mulher, quando a mulher se sentir apoiada pelo homem, e quando o relacionamento familiar, né, filhos, sabe, o filho sentir que tem um apoio. Eu gostaria de passar aqui um pouco adiante. Tem pais que acha o seguinte, não, um não pode tirar a autoridade do outro. É verdade, um não pode tirar a autoridade do outro até a página 10, tá? Por quê? Porque o filho tem que se sentir protegido, ele tem que se sentir. Se ele tem um pai ou uma mãe que abusa, vamos dizer, do poder de pai e mãe, ou que é agressiva, ou que fala coisas que jogam o filho para baixo, o outro tem que ir lá e se posicionar, sim. Sabe, eu sempre fui a favor disso, porque o filho não pode ser um desmata e outro um desesfola, outro desmata. Não pode. Sabe, o filho tem que saber que ele é protegido, porque ele só tem o pai e a mãe ali. Sabe, se um desmata, outro desesfola, caramba, essa criança fica... Em quem ela vai confiar? Você acha que realmente ela vai contar as situações difíceis que ela está passando na escola, que ela está passando com algum amiguinho, ou na adolescência? Ou ela vai esconder tudo? Sabe? Então, tem que haver uma relação de confiança. Sabe? Dela saber que se um exagerar, se um fizer, o outro vai lá e vai dizer, não, peraí, calma. Não é bem assim, não. Aliás, outro dia eu assisti um lance no Instagram muito interessante, filmado, né? E que me pareceu ser realmente autêntico, porque expôs a mulher numa situação constrangedora. Na casa tinha... o pai chegou do trabalho e a mãe estava comendo e a criança estava no chão brincando, sei lá com que, sem comer. Ele falou, mas cadê o prato dele? Cadê a comida? Ele tá de castigo. Mas de castigo sem comer? De castigo sem comer. Quer dizer, as coisas mais absurdas, né? Mas que infelizmente existe. Aí, tem gente que bota de castigo, bota para fora de casa, bota para dormir fora, bota para ficar na rua. Inacreditável, mas existe. E aí, o pai pegou, não discutiu não. Foi lá, fez o prato do filho, botou o filho na mesa. Ela falou, você vai fazer isso? Ele falou, vou. Então, olha como o filho se sentiu, entendeu? Com certeza ali, o filho se sentiu respeitado. O filho viu que ele poderia contar com alguém dentro daquela casa. Eu acredito muito nisso, tá? Estou falando que o relacionamento aqui que nós estamos falando é global. Sabe? Não é relacionamento só amoroso, é global, tá? Então, é o apoio, né? E a liberdade, né? Então, característica de um relacionamento saudável é a liberdade. Permitir que cada pessoa tenha seu próprio espaço e independência. Isso é muito importante. Porque as pessoas acham, né? E muitos defendem isso, que é um casal, é tudo junto, tudo embolado, tudo misturado. Eu discordo.
tá? Eu acho que você tem que ter seu espaço, sabe? Que você tem que ter a sua independência. Não tô nem dizendo que às vezes tá no casal lá a independência financeira dela, não é isso que eu tô falando, né? Eu tô falando da independência do ser como ser humano, né? Como pessoa, tanto ele quanto ela e quanto os filhos também, né? Eu vejo assim, por exemplo, às vezes a pessoa se separou, né? E volta para casa dos pais por um período, seja homem ou seja mulher. E fica uma coisa complicada, porque a pessoa acha que pode abrir a porta e entrar a qualquer momento do quarto, entendeu? Que não é assim, sabe? E com seu filho adolescente também, como seu filho criança também. Claro que você vai ter que saber sim o que ele está fazendo na internet, com quem que ele está falando. Não existe isso de, mas tem que respeitar, não pode entrar na internet. Não, vai entrar na internet sim. Vai olhar com quem seu filho está falando, não importa se é criança ou se é adolescente, vai olhar, tá? Porque está ainda em formação. E, sabe, e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Tem muita maldade realmente. Então, é uma liberdade sim, uma liberdade assistida quando é criança e adolescente. E quando somos nós adultos num relacionamento, né, amoroso, tem que respeitar, tem que ter liberdade, né? Tem que ter o espaço, tem que entender que a pessoa pode querer aquele momento, pode querer ficar sozinha em algum momento, não pela companhia do outro ser ruim, mas porque precisa disso. E eu acho que tem que respeitar. Então isso aqui a gente falou das características de um relacionamento saudável, né? Agora eu vou falar como construir. Essas são as características, né? Maravilhosas, né? Seria tão bom se fosse simples assim, né? Essas são as características. Não. Como vai construir isso, né? Como você vai construir um relacionamento saudável, né? Então tem algumas situações importantes, né? Então a comunicação, por exemplo, uma escuta ativa. Hoje o senhor fala muito. O que é uma escuta ativa? É quando você ouve realmente atentamente, sem interromper ou julgar. É difícil, né? Hoje em dia, então, que é tudo muito rápido, às vezes a gente já imagina o que o outro vai falar e já corta, porque não tem paciência para a pessoa concluir o pensamento. Isso serve para relacionamento familiar, com filhos, isso serve para relacionamento amoroso, e isso serve para relacionamento profissional, tá? Principalmente na pessoa que tem poder de cortar o outro, que está expondo uma ideia. A tendência desse outro vai ser cada vez, desse outro não, dos outros que estão ali, vai ser cada vez expor menos ideias, né? Porque o tempo é diferente de cada um. E é muito normal mesmo, a pessoa que está numa posição de poder, que é um CEO, que é um diretor, ele realmente é muito mais rápido. Não à toa chegou ali. Mas ele precisa dos outros. Então tem que saber ouvir. Sabe, ouvir com interesse. A não ser que seja uma baboseira, né? Aí realmente você vai cortar. Mas se não for, tá? Isso serve para filhos, isso serve para relacionamento amoroso. Ter uma escuta ativa, escutar atentamente, mostrar que está interessado no que o outro está falando. Outra coisa que é muito chata, a pessoa está te contando uma situação que passou ou que alguém próximo passou, mal a pessoa acaba de falar, o outro diz assim, e eu passei igualzinho. Aí começa a contar a história dela. Mas caramba, não era o outro que estava falando? Não era a vez do outro? A história não era do outro? Então, ouve, deixa o outro falar, se solidariza, sabe? Fala, poxa, caramba, isso que você passou, nossa, se for uma coisa boa, pô, caramba, que bacana, parabéns, sabe? Aí depois, quando a conversa já tá andando, aí sim você pode dizer, sabe que eu passei por uma coisa muito parecida com a sua? Aconteceu isso, aí vai ter uma troca, sabe? Vai ter uma troca. E não você puxou o assunto para você. E o outro já ficou extremamente irritado porque não conseguiu falar o que queria falar. Então ele vai te ouvir, já não vai ouvir também com uma escuta ativa, vai fingir, entendeu? Provavelmente, mas não é o que gostaria. Então, sabe, ouvir realmente, mesmo que aquilo não seja o que você gostaria de ouvir, mesmo que você não concorde. Espera, não julga, deixa a pessoa finalizar e aí você fala o que você acha, como é que você pensa sobre aquilo, para que haja uma troca, né? Uma troca realmente. Respeitar também o outro, a opinião do outro, que não tem que ser igual à sua,
E nem por isso você vai brigar e vai deixar de falar, né, com outra. A gente viu isso demais até há bem pouco tempo atrás, ainda vê até hoje, né? Na parte de política e de religião. Bom, falar diretamente, né, uma comunicação efetiva, falar, ter uma expressão clara, falar diretamente sobre seus sentimentos e necessidades, né? Tem muitas pessoas que não conseguem falar o que sente, o que precisa, quais são as necessidades, né? Porque não é ouvido. Então é muito importante você abrir esse espaço para que o outro possa colocar, sabe, quais são as minhas necessidades. Às vezes as minhas necessidades são totalmente diferentes das suas, mas eu preciso daquilo. Então às vezes você pode não dar menor importância, porque isso tem menor importância para mim, mas para o outro tem. Você convive com o outro, o relacionamento é a dois. Então se é tão importante para o outro, gente, então peraí, é tão importante, para mim não é, mas é muito importante, então vou atender, vou fazer, vou chegar a um acordo sobre isso, né? E a outra coisa que eu acho assim fundamental é o feedback positivo. Gente, elogiar e reconhecer o esforço do outro. A maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme de elogiar. Enorme. Sabe? Então, elogiar. Não é elogiar a beleza. Ai, como você tá bonito. Ai, como você tá bonita. Ai, meu filho, como você tá lindo. Não. Elogiar as atitudes. Sabe? Elogiar uma fala. Entendeu? É mostrar admiração. É mostrar orgulho por alguma coisa. É elogiar uma atitude. Isso não precisa ser só em casa. Isso não precisa ser só com companheiro, companheira. Você pode fazer isso na rua. Sabe? Quantas vezes a gente é super bem atendido por um garçom, né? Por uma garçonete, por um garçom, e não sabe agradecer, não sabe dar não é só obrigada, não. Caramba, olha, poxa, você me atendeu super bem, você tá de parabéns, você é excelente. Gente, quando a gente fala isso, a outra pessoa vai ficar adorar e a gente também dá um bem-estar na gente. A mesma coisa quando a gente está numa ligação, resolvendo algum problema, seja com banco, seja com internet, seja o que for, e que a pessoa está ali, sabe, tentando resolver o seu problema, está ali, está buscando, está fazendo o melhor dela. Gente, elogia, sabe, olha, obrigada pelo seu atendimento, você me ajudou, olha, a gente não resolveu, mas você está de parabéns pela forma que você me atendeu. Então, isso é muito importante, sabe, o elogio. Então, eu acho que, e principalmente reconhecer e elogiar o esforço do outro, né? Eu vou falar agora de filho, por exemplo. Até hoje ainda existem pais que o filho passa de ano com uma boa nota ou passa raspando, não importa. Aí o pai diz assim, ou a mãe, não fez mais que a sua obrigação. Não, ele fez muito mais do que obrigação. Porque só ele sabe o que passou até chegar lá. Sabe, com certeza sofreu algum tipo de bullying, com certeza, mesmo que seja pouquinho. Os desafios daquela idade, os desafios, não importa se é jardim, se é primário, vai ter os desafios, né, até conseguir chegar lá. E a mesma coisa no relacionamento, sabe? Quando você percebe que o outro fez um esforço extra para resolver alguma coisa para você, para ajudar alguma coisa para casa, né, para o relacionamento. Então eu acho fundamental elogiar. Aliás, outro dia eu estava assistindo a palestra do Augusto Cury, que eu vou depois indicar aqui para vocês, sobre relacionamento. E ele diz que a gente deve elogiar pelo menos 3 vezes ao dia o nosso parceiro. Sabe? Que a gente deve elogiar pelo menos 3 vezes ao dia. E, na verdade, sempre tem o que elogiar, né? Só que a gente não elogia, a gente esquece. Bom, aí tem outra parte ainda, né, que a gente está falando de como construir relacionamento saudável, né, estabelecer limites. Gente, isso é importantíssimo, estabelecer limites, porque a pessoa que aceita tudo, ela além de não ser respeitada, não gera confiança. Você não vai confiar, você vai ter um relacionamento superficial com aquela pessoa, sabe, você não vai querer ela de verdade na sua vida. E se por qualquer motivo porque né, às vezes a pessoa se encanta, bateu química demais, né? Mas o relacionamento não vai se aprofundar da forma que deveria ser. Porque não vai ter confiança. Se a pessoa não coloca limite, se ela não sabe dizer não, se ela não sabe dizer isso eu não aceito. Agora, se a pessoa coloca limite,
tanto o homem quanto a mulher, gera segurança no outro. Eu posso confiar. Eu tô segura nesse relacionamento, eu tô seguro nesse relacionamento, sabe? Então tem que saber colocar limite, isso é muito importante. Mas e o outro lado? É respeitar os limites, né? Porque às vezes a pessoa coloca limite e o outro não respeita. E coloca limite e diz, eu não gosto disso, isso tá me machucando, isso tá me incomodando. E a pessoa continua repetindo, continua repetindo, continua repetindo. E aí o relacionamento afunda, claro. Não tem como prosperar. Eles podem até não se separar, por vários motivos, mas o relacionamento já acabou. Entendeu? Já não existe mais, né? E a outra parte, né, para construir um relacionamento saudável é cultivar a confiança. Ser honesto. Mas o que é ser honesto? É falar a verdade. Sabe? Mesmo quando é difícil. Não tem nada pior do que lidar num relacionamento com mentira. Não tem como você conversar, ter uma conversa, ter uma troca com alguém que mente. Primeiro lugar, principalmente a mulher saca rápido que tá mentindo. A mulher saca longe. Quando diz a mulher é intuitiva, é demais. Entendeu? Tanto que até eles brincam, né? Diz assim, quando a mulher falar, vem conversar que o assunto é sério, ela já tem todas as provas, ela já sabe, ela já viu, ela já... Porque nem precisa. E é uma realidade, a gente sabe, a gente pode fingir que não sabe, a gente pode ficar calada, esperando algum momento certo, mas a gente já está sabendo de tudo que está acontecendo, mesmo que não tenha visto nada. Não estou falando só de traição, tá? De traição com outra pessoa. Então, e não tem como. Imagina você ter um relacionamento com alguém que mente nas mínimas coisas. Não tem como. Acaba a confiança, não dá. Eu não consigo. Se eu descobrir que a pessoa mente o tempo todo, eu não consigo. Como é que eu vou me abrir com aquela pessoa? Se eu nunca sei se o que ela está falando realmente tem a ver com o que ela está sentindo. Realmente aconteceu. Né? É muito difícil. A outra coisa é cumprir promessa. Gente, não pode fazer? Não cumpre a promessa. Cumpriu promessa, tem que cumprir. Sabe, a mesma coisa é com filhos, com companheiro, companheira, cumpriu, vai, prometeu, vai cumprir. Se por qualquer motivo não vai poder cumprir, porque alguma coisa mudou, senta, conversa e esclarece. Porque senão a pessoa começa a não confiar mais, né? A cumpre e não faz, cumpre e não faz, cumpre e não faz. Fica complicado, né? E outra coisa que a gente tem que entender, que tudo isso é para construir confiança. Porque a confiança, ela é construída tijolinho por tijolinho. Não é de uma hora para outra. É nas atitudes, não é só nas falas. Sabe? Porque falar é muito fácil. Falar a gente fala o que quiser, escreve o que quiser. Entendeu? As atitudes é que vão criando a confiança, né? E o relacionamento, para um relacionamento saudável, tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Bom, outra coisa que é bem bacana para um relacionamento saudável é desenvolver atividades conjuntas, tá? Então, por exemplo, compartilhar interesses, né? Encontrar atividades que ambos gostem. Porque diz assim, os opostos se atraem. Até a página 2, né? Porque depois fica impossível de conviver. Até a página 2 realmente pode ser. Depois fica impossível. Então, mas pode ter gostos diferentes? Fazer, claro que pode e deve. Mas tem que compartilhar coisas, tem que ter coisas que gostem. Para fazer juntos. Sabe? Isso é legal, entendeu? Ver quais atividades gostam. Quais atividades podem fazer juntos. E outra coisa também, se as atividades são diferentes, não gostam, então fazer o seguinte, olha, esse eu vou fazer agora o que você gosta, não é o que eu gosto, mas eu posso fazer, vamos fazer. Aí no outro você faz o que o outro gosta, depois eles fazem alguma coisa que os dois gostem, né? Eu acho que é por aí, né? Saber ceder, sabe? Isso aí é importante, né? Compartilhar interesses, saber ceder. E criar memórias. As memórias a gente não cria na mesmice. Não adianta. As memórias são criadas nas coisas diferentes que acontecem, tá?
tanto boas quanto ruins. Né? Ruins com vocês. Às vezes a pessoa passa por um problema, uma dificuldade, e o outro tá ali presente, apoiando, ajudando a resolver, entendeu? Uma solução difícil, e que os dois estão juntos ali, isso cria memória. E as coisas boas, né? Sabe, criar situações, viagens, quando pode viajar. Ah, mas não posso viajar. Tá bom, busca fazer alguma coisa junto, interessante, diferente, sabe? Que vocês vão poder, alguma coisa que vocês vão rir juntos, que vocês vão experienciar juntos, sabe? Pra marcar, porque isso une muito o casal. Ficar na mesmice não une, sabe? Claro que a pessoa pode ficar 30 anos assim, mas é diferente de quando você cria memórias. É outro tipo, tá? Então, se tá na mesmice, começa a olhar, falar assim, não importa se você tem 10 anos casado, 5 anos casado, 20 anos casado, 30 anos casado, sempre há tempo de melhorar. Sempre há tempo de olhar e dizer, caramba, há quanto tempo a gente não faz alguma coisa diferente? Sabe? Há quanto tempo que a gente só fica aqui, vamos fazer alguma coisa diferente? O quê? Sei lá. Entendeu? Vamos subir o pico, sei lá de quê, entendeu? Vamos mergulhar nas águas, sei lá de onde, sabe? Vamos arriscar em alguma coisa, sabe? Então eu acho que isso aí é legal, criar memórias, né? A outra coisa na construção de relacionamentos saudáveis, né, é na hora da resolução de conflitos. Claro que todo relacionamento tem conflito, sempre vai ter. Aí eu entro com uma coisa assim que eu digo o seguinte, nós precisamos ter missões, sabe? Todas as empresas hoje, todas criam missão, né? Missão, propósito e missão. Aí botam lá na parede um quadro, dizendo qual é a missão daquela empresa. Mas nós precisamos também criar a nossa missão, as nossas missões. Eu trabalho muito isso no coaching com meus clientes, sabe? A missão profissional, a missão pessoal. É casado, a missão do casamento. Qual é o propósito? Qual é a missão daquele casamento? Isso é muito importante. Tem que ter ali qual é a missão daquele relacionamento. Por quê? Escrever a missão em poucas linhas, emoldurar, colocar num quadro, colocar na parede do seu quarto. Todo dia de manhã, num lugar que todo dia de manhã você tem que ler aquela missão. Os dois, se possível, juntos, em voz alta. Sabe, à noite antes de dormir, ler aquela missão. Por quê? Porque senão é muito fácil, numa briga, vocês acabarem numa coisa que não tem nada a ver. Porque a discussão começa por um motivo, tá? Aí daqui a pouco entra o ego, tá? Entra a vaidade, entra o ego, aí começa a falar, aí não dá mais o braço a torcer, aí começa a ir para um lado super agressivo, de falar coisas que não tem nada a ver, tá? E quando, na verdade, se você tem uma missão e você sabe qual é a sua missão, o que você pretende daquele relacionamento daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o que você pretende daquele relacionamento? Por que vocês resolveram estar juntos? Por que vocês resolveram casar? Sabe, para onde vocês querem ir? Aí sabe o que acontece? Quando começa essa discussão, que entra vaidade, que entra egoísmo, que entra orgulho, de repente um consegue parar e dizer, opa, peraí, isso está indo ao encontro da nossa missão ou está indo de encontro da nossa missão? Sabe? Então, se está indo de encontro, se está atrapalhando, para. Nem que seja um só que vai parar, para, se aquieta, sai, vai dar uma volta, vai tomar uma chuveirada, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, sai dali. Sabe, porque aí deixa esfriar e às vezes, muitas vezes, depois nem volta mais aquele assunto, porque muitas vezes você vai ver que aquilo não tinha importância zero, sabe? Então isso é muito, muito assim, eu falo isso muito com filhos também, sabe? É impressionante, muitas vezes você briga com o filho, bota o filho de castigo, não falo nem bater, que eu sou totalmente contra bater, tá? Totalmente, mesmo, nem dar tapinha na mão. Não sou a favor disso. Então, nunca fiz isso com meu filho, não sou a favor. E meu filho é maravilhoso, tá? Só tenho a agradecer. Mas eu nunca fiz isso. Eu não acho que tem que fazer, não sou a favor, tá? Então fica bem claro isso aqui. Mas o que acontece? Se você tem a sua, por exemplo, por que eu tava falando de filhos? Você já reparou que muitas vezes você briga com seu filho, você grita com seu filho, você bota de castigo
porque você não tá bem, porque você tá irritado com outra situação, porque o seu filho repete aquilo, mesma coisa num outro dia, e você não faz nada, aquilo nem te incomoda. Então é muito importante você ter autoconhecimento, sabe? E no relacionamento afetivo, amoroso também. Então, se você tem uma missão, sabe, você pode parar, deixar aquilo esfriar, se afasta, vai para um canto, vai outro para outro canto, sai, dá uma volta, mas não deixar que venha, que fale coisas que vai afastar, tá? E outra coisa também, né? Procurar soluções, porque às vezes está vivendo uma situação, né? Começa a haver uma discussão por uma situação X, e em vez de vocês verem, peraí, tá acontecendo isso aqui com a gente, com você, comigo, o que for, isso a gente está discutindo, não está chegando, peraí, qual solução que a gente pode encontrar para isso? Então você sai do problema para ver a solução. Porque se a gente fica no problema, nunca a solução está no problema. Ela sempre está fora do problema, né? Então a gente tem que saber que existe o problema, trazer o problema para a gente e perguntar, né? Como eu posso lidar com isso? Como eu posso resolver isso? O que de pior pode acontecer? Se esse pior acontecer, o que a gente pode fazer com isso? Né? Então, isso são perguntas assim que a gente aprende que tem que ser, tá? Então, procurar soluções e não ficar no problema, inclusive profissionalmente, tá? E o compromisso, né? Aí é aquilo, estar disposto a ceder quando necessário, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ter que ceder, porque o relacionamento é feito assim, a gente tem que ceder. Ah, mas tem que ceder sempre? Não. Tem que ceder quando você percebe que aquilo é muito importante para o outro e que se você não ceder, o relacionamento não vai andar. Porque aquilo ele não consegue abrir mão, ele ou ela não consegue abrir mão daquilo. Então, tem que ceder. Se não ceder, quando necessário, o relacionamento não vai andar. Então, isso é para como construir, né? Agora a gente vai para outra etapa, que é como manter, né? Então a gente viu o que são relacionamentos saudáveis, aí vimos o passo a passo de como construir relacionamentos saudáveis, né? O que é necessário para construir esse relacionamento, aí depois como manter relacionamento saudável, né? Que não é tão simples assim, manter. Então, como manter, né? Em primeiro lugar, tem que manter a comunicação aberta, tá? Que é aquilo que a gente já falou, né? Conversas regulares sobre o estado do relacionamento. Às vezes a pessoa tá vendo que o relacionamento não tá legal, que tá acontecendo que o outro tá calado demais, ou que o outro tá triste, ou que não tá mais como era antigamente. Alguma coisa tá acontecendo e a pessoa fica com medo, né? De ouvir o que não quer ouvir. E aí não se posicione, aí não busca, né, uma conversa, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Às vezes não é nada com o outro, às vezes é uma coisa pessoal mesmo, íntima. Não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o relacionamento e a gente tem que respeitar. Mas se tá esquisito, eu acho que tem que conversar, tem que perguntar, tem que saber. E outra coisa também, se tá acontecendo alguma coisa que você não gosta, não adianta você chegar lá e apontar o dedo e começar a falar, você fez isso, você faz aquilo, você não sei o quê. Porque a primeira reação do outro é se fechar. Começou a acusar, a conversa não vai para lugar nenhum. Quer funcionar? Fala sobre o que você está sentindo com a atitude do outro. Não fala assim, olha, eu tô triste, eu fico sentida, eu fico magoada, o homem também pode falar, eu fico desmotivado, sabe? Enfim, eu perco tesão, eu fico... Então você pode falar como você se sente, porque aí o outro consegue entender melhor, se colocar no lugar, sabe? E buscar então uma solução, uma mudança para aquilo, tá? Então, deve-se ter conversas regulares, né? Outra coisa também é abrir para novas ideias, estar aberto a mudanças e crescimento, porque o casal, isso acontece muito, o casal começa com as mesmas ideias, os mesmos planos, né? Os mesmos projetos, aqui, no começo. Depois, com o tempo, ou faz assim,
né? Cada um vai para um lado diferente, ou um cresce e o outro fica, sabe? Ou aqueles projetos, aquelas ideias, tudo que combinaram, um vai fazendo tudo, mesmo que sozinho, e o outro para e fica ali, sabe? Não há um acompanhamento, né? Não aceita, né, as mudanças, o crescimento, e outra coisa, aceitar as mudanças, porque tem casais, né, que o parceiro ou a parceira, né, até com filho, sabia? Que quando começa, por exemplo, vou fazer uma terapia, o outro morre de medo. Vai fazer uma terapia. Nossa senhora, não vai me querer mais. Entendeu? Vai descobrir outras coisas, vai não sei o quê, né? Vou fazer o curso de meditação. Até no curso de meditação tem isso, porque a meditação é transformadora, né? Vou fazer o curso de... Não, vai fazer o curso de meditação, meu Deus, e agora? O que vai ser? Será que eu deixo? Será que eu... Como se tivesse esse poder de deixar, né? Tem homens ainda e mulheres que realmente têm esse poder sobre o outro. E alguns não falam claramente, mas começam a criar situações que impedem o outro de realizar o seu sonho, né? De buscar autocrescimento, autoconhecimento, né? Vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós. Aí o outro começa a encontrar 1000 desculpas para não deixar isso acontecer e realmente impede. Isso gera uma frustração enorme no outro e pode atrapalhar, e provavelmente vai atrapalhar muito o relacionamento, né? Então, na verdade, a gente deve dar suporte pro outro, né? Que quer crescer, e até tentar crescer junto, né? Às vezes a pessoa fala, pô, vamos fazer um curso, tem um curso tal de autoconhecimento, vamos fazer juntos. Não é terapia de casal não, gente, um curso disso, um curso daquilo, uma vivência disso. Não. Aí só um faz quando consegue fazer, porque às vezes o outro atrapalha muito, né? De várias formas, tá? Por exemplo, o curso começa agora em maio. Ah, não, vamos fazer uma viagem. Já comprei o pacote, não comprou nada, mas já compra no dia seguinte, já compra de noite, pro outro não fazer o curso, entendeu? Porque tem medo, sabe? Então, isso é uma coisa, né? Manter a empatia, né? Isso tudo para manter o relacionamento, né? Colocar-se no lugar do outro, a gente já falou sobre isso, né? Tentar entender os sentimentos do outro, sabe? Não minimizar, não atrapalhar, não desqualificar, sabe? Não é igual o seu, tá bom, não é, mas é o do outro, né? Então, sabe, ouve, presta atenção, acolhe. As pessoas não são iguais. A gente traz uma educação diferente, uma cultura diferente, traumas diferentes, crenças diferentes, né? Então não adianta a gente querer que o outro seja igual a gente, porque não vai ser, não vai ser. Então a gente precisa saber respeitar isso, né? Colocar no lugar do outro e mostrar compaixão, né? A compaixão é diferente de pena. Ah, que eu tenho pena e não faz nada. Não, eu tenho uma compaixão. Então eu vou fazer alguma coisa ali. Eu vou dar um apoio real, tá? Aí pode ser vários tipos de apoio. Vou dar um apoio real. Para mim, foi uma coisa muito impressionante com a meditação. Eu nunca tinha pensado em compaixão, né? Mas a meditação, ela me trouxe isso de uma forma tão impactante e natural, porque a meditação, quem já fez meditação, quem faz meditação comigo sabe disso. As transformações da meditação, elas vão acontecendo, né? E muitas vezes você se dá conta quando você está vivenciando uma situação. Você fala, opa, várias formas. Uma que você diz, nossa, eu reagia de determinada forma nessa situação e agora estou agindo de outra. Isso já não está me incomodando mais. Isso acontece muito. E a outra é quando você percebe, né, que eu percebi muita compaixão. Sabe, você conseguir realmente falar assim, se colocar no lugar do outro, né, e dar um apoio mesmo, tá? Renovar o compromisso é outra coisa para manter, né? Comemorar, gente, comemorar aniversário de namoro, comemorar aniversário de casamento, sabe? Conquistas, né? Conquista, fulano conquistou um aumento, então vamos comemorar, entendeu? Conquistou uma mudança de emprego para outro melhor, vamos comemorar. Abriu uma empresa, vamos comemorar. A empresa está fazendo tudo que vocês possam comemorar juntos. É muito bacana, isso une muito, tá? Então, mas comemorar mesmo, sabe? Fazer um jantar,
abrir uma bebida, sabe? Abraçar, sair, passear, sei lá, qualquer coisa, mas comemorar, tá? Isso não quer dizer, mas tem que ter dinheiro. Não, tem que ter vontade de comemorar, sabe? Junto, de marcar aquela data. Tem gente que diz, não, mas eu já tô casada há sei lá quantos anos. Precisa, justamente por isso é que precisa mais ainda, sabe? Mais ainda, porque o que muitas vezes acontece, eu não tô criticando, não sou eu para criticar, mas muitas vezes a pessoa mantém um relacionamento de amizade, mas de uma amizade como se fosse dois amigos estranhos dentro da mesma casa, né? Você pode ter uma amizade, deve ter uma amizade, mas é uma amizade com cumplicidade, né? Então, a celebração de marco, demonstrar apreciação. Gente, é aquilo que a gente falou, agradecer, reconhecer o esforço do outro, né? Isso é muito importante. Aceitar a mudança, né? Reconhecer que os relacionamentos evoluem ao longo do tempo, que as coisas mudam, tá? Principalmente com a idade, né? Então você reconhecer isso, aceitar, sabe? Isso é muito importante. E trabalhar juntos para se adaptar às mudanças que acontecem, sabe? Discutir como lidar com as mudanças, porque com o tempo várias mudanças acontecem, né? Então as mudanças são muitas, de vários aspectos, né? Muitas vezes de saúde, né? De muitas coisas. Então tem que estar pronto para lidar com essas mudanças, né? Trabalhar juntos para se adaptar. E aí a gente está encerrando aqui, mas vai ter a meditação, tá? Vai ter uma meditação muito legal, 5 minutinhos, mas uma meditação para a gente firmar tudo isso que foi dito aqui. E depois quem quiser fazer alguma pergunta, tanto no Instagram como aqui, pode fazer, tá? E aí eu vou indicar assim, por exemplo, quem tem lápis e papel aí pode começar a anotar, tá? Vou indicar para vocês a palestra, quem quer melhorar o relacionamento, sabe, ter relacionamentos mais saudáveis, a palestra do Augusto Cury no YouTube, que é Como Construir um Relacionamento Saudável, Inteligente e Duradouro. Essa palestra é muito boa, tá? E os livros, tem um livro que todo mundo, acho que todo mundo conhece, Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, é um livro clássico que oferece os insights, a compreensão sobre as diferenças entre homens e mulheres. Eu já li há muitos anos atrás, né? Tem um outro livro que é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, que ele diz como é que as pessoas demonstram amor de várias formas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas não demonstram amor da forma que a gente conhece, da forma que a gente gostaria, da nossa forma, né? Então, as pessoas demonstram amor com outros tipos de atitudes, com outras, e a gente fica achando que não demonstra amor. Demonstra do jeito dele, né? Tem aquele livro que é uma bíblia, né, que é falado, se profissionalmente ele é indicado, se é relacionamento de amigos ele é indicado, se é relacionamento amoroso ele é indicado. É um livro que é uma bíblia, eu tenho ele, já estou lendo pela 2ª vez, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro aí, sabe, é um livro imperdível, é uma bíblia, tá? Todo empresário lê esse livro. Eu não conheço um empresário que não leu esse livro. Eu não conheço um executivo que não sabe que tem que ler esse livro, entendeu? E as pessoas mesmo, não importa, você não é empresário, não é, mas lê como pessoa, sabe? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É uma bíblia, porque é atemporal esse livro. E tem um outro, esse aqui eu não conheço, que é Querida Cheguei, do Tiago Rodrigo. Diz que é bem interessante, que ele oferece conselhos sobre como lidar com os desafios do casamento e da vida a dois. Então, depois eu vou, como vai ficar gravada essa live, eu vou colocar tudo isso para vocês na gravação, tá? Eu vou escrever lá, então quem tiver interessado, depois vai lá, que eu vou colocar isso a palestra, vou colocar os livros, vou colocar tudo lá, tá? E agora, antes das perguntas, antes de tudo, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação, tá? Então, o que eu vou convidar? Eu vou convidar que vocês fechem os olhos, escolham um local confortável, tá? Pode ser a sua cama, você não precisa estar aqui aparecendo, né? Quem tá aqui pode
Não precisa estar aqui aparecendo, pode tirar a imagem se quiser, tá? Pode deitar na cama, pode estar no sofá, pode estar numa poltrona. Tira sapato, tira relógio, tudo que possa te desconectar das demandas do dia a dia, tá? E a gente vai fazer uma curta, mas bem importante meditação. Então vamos fechar os olhos, respirar bem calmamente, bem tranquilamente, deixando os pensamentos passarem sem se envolver com eles, se entregando a esse momento que é seu, escolhido por você para estar aqui. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Vai se conectando agora com seu corpo, se concentrando no seu corpo, sentindo os seus pés no chão, ou sentindo os seus pés, mesmo que você esteja deitado ou com as pernas cruzadas. Sentindo o seu corpo relaxado na superfície que você está. Vai relaxando os músculos dos pés, vai subindo gradualmente pelas pernas, pela parte frontal do seu corpo, pelas costas, quadris. Relaxa seus braços, suas mãos. Sente relaxar o pescoço, toda a sua cabeça, a sua face. À medida que cada parte do seu corpo relaxa, imagina uma sensação de calma preenchendo o seu ser. Sempre mantendo a respiração suave, calma, o ar entrando e saindo pelas suas narinas, bem normal, bem calma, vai aquietando todo o seu corpo, todo o seu ser. Não tem nada mais importante nesse momento do que você se entregar a essa vivência. Vai se concentrando agora na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo pelos seus narinas. Vai enchendo os seus pulmões de ar, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e depois vai soltando o ar lentamente pela boca. Percebe que quando você inspira, o seu peito vai subindo e quando você expira, ele vai descendo. Deixa essa sensação, fica um pouquinho assim, inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Deixa essa sensação trazendo paz para você e presença nesse momento que você está vivendo. Apenas inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Não precisa ser muito profunda. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. E agora, a cada respiração, visualize um círculo ao seu redor.
Expirou, cria um círculo imaginário. Não precisa se preocupar, eu não consigo criar, deixa para lá. Vai respirando, visualize um círculo ao seu redor, como se esse círculo representasse seus relacionamentos. Relacionamento familiar, com pais, com filhos, com amigos, amorosos. Um círculo à sua volta, né? Onde estão os amigos, os familiares, os parceiros românticos. Imagina um círculo à sua volta com todas essas pessoas que fazem parte da sua vida. Visualize todos com um sorriso, irradiando felicidade e conexão. Sabe? Lembra de momentos bons com eles. Sempre a gente teve momentos bons, a gente tem momentos bons. Então imagine essas pessoas com um sorriso nesse círculo, irradiando felicidade, conexão com você. Perceba como você se sente quando você está imaginando isso, né? Imagina agora laços de luz, laços conectando você a essas pessoas. Laços de luz, pode ser luz branca, luz azul, sabe? Luz verde, luz lilás, que é de transmutação, né? Luz. E laços, porque laços, ele ao mesmo tempo que enlaça, ele não é nó, é laço, tá? Então imagine laços de luz conectando você a essas pessoas. Se permita imaginar isso, deixar a sua criatividade longe. Cada fio de luz simboliza uma conexão saudável, baseada em confiança, respeito e amor. E assim, enquanto você respira bem suavemente, fazendo essas conexões que a gente está falando aqui, vai pensando em momentos de harmonia, entendimento que você experimentou com essas pessoas, momentos bons, só bons. Se tiver algo ruim, joga fora. Como vocês se sentiram nesses momentos, né? Permita sentir a gratidão por essas conexões, né? Tanta gratidão, são as coisas mais simples que trazem momentos tão importantes para a gente, tão profundos. Com cada respiração que você faz, inspirar e soltar, sinta o calor dessa gratidão se espalhando pelo seu corpo. Então, quando você inspira, sente essa gratidão se espalhando por todo o seu corpo, essa sensação de paz, de gratidão, de amor, tornando-se uma fonte de força para manter seus relacionamentos saudáveis. A gratidão, os momentos bons. Respirando bem calmamente. Agora pense em uma intenção para os seus relacionamentos, sabe? Qual a intenção que você tem para melhorar seus relacionamentos? Que é muito importante a gente ter intenção, né? Pode ser melhorar a comunicação, fortalecer laços, cultivar mais paciência e compreensão. Visualize essa intenção como uma semente plantada no centro desse círculo que você criou, né? Nesse círculo de relacionamento, uma sementinha plantada. E agora imagina que a cada inspiração é como um raio de sol nutrindo essa semente para que ela cresça e floresça. Então você inspira, visualizando essa semente, e quando você expira, é como se fosse um raio de sol nutrindo essa semente para que ela cresça e floresça. Fica um pouquinho aí, respirando, sentindo tudo isso. Se permita, né, ir regando os seus pensamentos positivos com as suas intenções
né, que essa semente ela realmente floresça para melhorar todos os seus relacionamentos. Conforme essa meditação respeitando o seu tempo interno, vai mexendo os seus dedos dos pés, das mãos, mantendo os olhos fechados. Depois vai abrindo os olhos bem lentamente, trazendo a sua atenção para o ambiente à sua volta. Vamos fazer de novo mais 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Agora, retornando dessa meditação, sempre que você quiser, lembra dessa meditação, ou então vai lá, pode ir até aqui nessa live que vai ficar gravada, vai no final da live, refaz essa meditação. Lembra que no meu site, no YouTube, eu tenho várias meditações guiadas. Tenho 3 que as pessoas amam, que é uma de 20 minutos, outra de 10 e outra de 5. Essas meditações ajudam muito, tá? Para você poder refletir sobre seus relacionamentos ou encontrar calma em meio ao caos, tá? Essas meditações ajudam no momento de caos você encontrar calma, sabe? Às vezes 5 minutos de meditação ou apenas essa de inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca já muda o estado mental. Você pode fazer 3, 4, 5 vezes, né? Que você possa levar essa sensação que nós tivemos aqui agora hoje para a sua noite e para os seus dias, né? Para a partir de hoje, os seus dias, conseguindo ver de uma nova maneira, uma nova forma de se relacionar, de melhorar os relacionamentos, né, de aprofundar. Gente, eu tô desde anteontem que eu tô com problema de garganta, eu não sei nem se é gripe, se é covid, o que é, eu não sei, mas eu não tô, então minha voz de vez em quando tá ficando um pouco difícil. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar algum depoimento, quiser falar alguma coisa, quiser saber alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, a hora é essa, pode fazer. Eu sei que lá no Instagram é mais difícil, né? Pode fazer depois pelo direct pra mim, tá? Que no Instagram tem que escrever, mas quem quiser falar alguma coisa aqui, pode falar agora. Porque senão daqui a pouco eu vou encerrar. Vou agradecer, claro, muito a todos vocês que em véspera de feriado estiveram aqui comigo, né? Nesse momento. E eu espero que eu tenha plantado alguma sementinha no coração de vocês, na cabeça de vocês, para que vocês possam ter mais alegria nos relacionamentos. Se alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Quer falar? Então abre seu microfone, Sérgio. Muito bem. Peraí, só um minutinho. Desculpa, só um minutinho. Eu vou encerrar aqui no Instagram, porque senão as pessoas não vão conseguir te ouvir e vai ficar uma coisa chata aqui. Gente, eu vou encerrar o Instagram. Vou agradecer demais a presença de vocês. Já estou agradecendo. E quem não puder... A Fatinha me desejou melhoras, obrigada. E quem não puder, puder fazer pergunta aqui, pode fazer no direct, tá bom? Beijo, obrigada. Vou salvar aqui, tá? Deixa eu ver se eu...